Boa noite! Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar. De antemão, eu já vou pedir desculpas pela cara inchada. Hoje eu tive uns probleminhas de saúde e tive que tomar medicação, então a carinha tá um pouco inchada. Boa noite. Gente, já passou mais de um mês aí, nossa, passa muito rápido, muitos convidados especiais para mim, pessoalmente, né? Pessoas que eu me inspirei, que eu aprendi no decorrer desses anos de convivência, pessoas que eu olhava e me inspiravam, era incrível, sempre foi incrível. Boa noite, Sara. Nossa convidada já tá aqui, a Paty. E no decorrer desse mês eu, assim, fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, mas a convidada da semana passada, ela resumiu numa frase que eu nunca tinha ouvido sobre a confeitaria, e eu vou repetir. A confeitaria não é a Disney, não é fácil, mas é muito prazeroso. É incrível a gente amar tanto uma coisa, mesmo sabendo todo o trabalho que dá o processo. E aí hoje a minha convidada é uma pessoa que eu conheci há uns 3 anos e extremamente eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela, pela educação dela, pela pessoa dela, conhecendo a história do Manu e conhecendo o esposo dela, o Paulo. São pessoas sensacionais que eu tive a honra de conhecer aí nos últimos anos. O Paulo sempre foi uma pessoa que, quando ele fala do trabalho da esposa e quando ele fala do Manu, aonde você estiver, você tem vontade de chorar, você se emociona. E a Paty, por toda a garra dela, por todo o esforço, é uma pessoa que eu admiro demais. E eu quero que ela fale, né? Ela vira a câmera para você. Aê! Nossa, toda linda! Ah, obrigada. Falei, vou passar um batomzinho, gente. Mas isso é só a confeiteira que está descansando que consegue. É, só por causa dessa pausa. A unha Eu tô aqui no cresceu um filtro, pouquinho. eu tô à base do filtro do Instagram e só tirei a touca e vim. E aí, como que vocês estão? Como o Mano Boa noite, tá, o Lúcia, Paulo? todo mundo. Muito obrigada, né, pelo convite, viu? Uma honra aqui estar Mas, participando desse seu quadro. Estou me sentindo num programa, esses programas de televisão. Ah, imagina. então, essa semana passada, ele ficou umas 2 semaninhas ruins, mas foi por conta do frio, né? Até fiquei sem fazer o Sim. pão também, o pessoal pedindo pão, mas ele quer ficar do lado dele, dando atenção. Aí eu falei, tá de férias, né? Daqui a pouco da escola, que é uma rotina bem puxada dele, né? Para uma criança. A gente ainda tá nessa férias, né? Meu Deus. Ainda tem essa. Sim. Paty, conta pra mim. Eu conheci você, né, no delivery, por delivery. Conta pra mim como você começou, se você trabalhava em alguma coisa antes, se por algum momento você conciliou a confeitaria com um outro trabalho, por que você começou a vender doces? Conta um pouquinho pra mim desse seu início, como que foi? Eu já tinha trabalhado no comércio, né, mesmo, de vendedora, tudo mais. Só que assim, sempre quando tinha alguma coisa em casa, era eu que fazia, sabe? Por exemplo, todo mundo falava, ai, bolo da Paty é gostoso, faz Paty bolo. Tinha até um bolo bem antigo que eu fazia lá em casa quando eu morava lá no morro ainda, desde pequenininho eu já fazia, que chamava Nega Maluca. Aquela massa, né, tradicional, né? Mas fica Que é uma deliciosa, né? Não dá delícia. trabalho nenhum de fazer. Não tinha batedeira. A gente
fazia ali mesmo na vasilha, mas ficava uma delícia. E assim, até quando eu comecei a namorar o Paulo, teve uma época que eu tinha que fazer todo fim de semana que ele ia em casa. Ele falava, ai, seu bolo é muito bom. Demorou anos, assim, pra ele enjoar do bolo, sabe? Todo Aham. fim de semana eu fazia em casa, colocava aquele recheio de prestígio e bem cremosinho, e por cima colocava brigadeiro mesmo, assim, não tinha ainda ganache, essas coisas, né? Era leite condensado e creme de Nossa, leite, jogava no como por era cima. mais simples, né? É, era bem simples, mas assim, todo mundo já falava, sabe? Ah, é gostoso o seu bolo. Aí quando era um aniversário, não tinha noção nenhuma de proporção, de marca, né? Não tinha noção nenhuma, mas a gente fazia ali já, né? Quando tinha assim também brigadeiro, depois eu já fazia, quando era um aniversário de alguém. Quando tinha que levar alguma coisa em escola, em algum lugar, eu sempre fazia bolo. Sempre gostava, vou fazer um bolo. Aí sempre, ou brigadeiro, né? Aí já fazia, né? Assim, não ficava aquele enrolado, perfeito, nada profissional, mas assim, sempre eu fazia alguma coisa doce. Eu nunca fui assim de fazer salgado, né? Aí era sempre esse nega maluca. Depois eu fui aprendendo, né, a fazer outros. Mas assim, ficava bom, então todo mundo gostava, fazia ele. E brigadeiro. Brigadeiro eu já fazia também. Todo mundo gostava. É aquilo que eu sempre falo. Eu falo que a confeitaria, ela me escolheu. Antes de eu escolher ela, porque também Uhum. era assim, desde pequena eu sempre fiz os bolos de aniversário em casa, levava brigadeiro em escola. Então, antes de pensar em empreender, em fazer alguma coisa, já era uma coisa que eu gostava muito. Uhum. Até agora, né, mesmo tendo já parado de fazer, né, momentaneamente, espero eu, vamos ver os planos de Deus, né? É, agora, quando tem, assim, festinha junina, alguma coisa na escola, as sobrinhas pedem, ai, tia, faz seu bolo, eu vou levar na escola. Aí depois elas chegam contando, ai, tia, teve uns lá que não acabou, mas o seu não deu nem para trazer, viu, que acabou lá mesmo. Aí, Esse final de semana, eu levei um bolo numa festa junina, do jeito que eu cheguei, assim, com a caixa, o pessoal começou a reservar as fatias. ah, Lá era, tipo, a gente doou e uma ONG estava vendendo, né? O pessoal começou a reservar as fatias, assim. E aí eu olhei e falei, meu Deus, foi questão, assim, de piscar, vendeu todo o bolo. que Eu fiz um bom. bolo de paçoca. Que o pessoal já sabe, né? Esse daqui é da Nai, então é bom, então já É, vou foi pegar, né? bem Vou assim. garantir. Vou garantir o Falei, meu. pisquei. Graças a Deus, pisquei e vendeu tudo. Aí, assim, eu trabalhei até quase a Manuela nascer. Na época, eu e o Paulo, a gente tinha pego uma escola. Não sei se vocês lembram da Treina Soft. Era bem antiga na cidade. Já foi dos bailarinos, ali do pessoal da Cosmonete, uma escola de Ai, curso. sei. Aí os antigos donos preferiram mudar de estado, né, por conta de família. Daí a Gra tinha tido já uma menina e estava grávida da segunda, e resolveram ir para parte da família. Meu esposo era o funcionário mais antigo de lá, então ele acabou passando a empresa para o meu esposo. E eu trabalhei até quase um, umas semanas antes de ganhar a Manuela, eu trabalhei lá. Só que a gente não sabia que o Manuel ia ser especial, né? Porque Ah, assim, não tinha noção. Durante a não, gravidez, vocês não sabiam. não foi um baque assim quando ele nasceu. Porque assim, a síndrome de Down, assim, dá para você saber na gravidez, né? Geralmente, assim, com 16, 12 semanas, o médico já fala, né? Ah, mãe, tem alguma coisa errada, né? Já dá para detectar. Só que a síndrome do Manu, hoje, pelo conhecimento que eu tenho, né? A gente lê muito. Mesmo o médico, às vezes, passando algo, a gente vai ler antes de informar, né? Não sai mais confiando totalmente em médico. É, Infelizmente, não dá. A gente lê muito, então a gente já tem uma noção que ele já poderia ser especial. Eu tinha alguma coisinha assim comigo, sabe? Que falava. Porque eu já tinha perdido 2 bebês, né? e mãe Não, sente, né? é, não precisei fazer curetagem, nada dos outros. E na gravidez do Manu, o médico falou assim, na época não tem ainda convênio, né? Hoje o Manoel tem, graças a Deus, mas eu não tinha. Então o médico
falou assim, ó, é pra gente passar você pra Unicamp, você precisa perder mais um. Aí, depois de Como que 3, o médico fala isso? é, que é a estatística, né? Depois de 3, então realmente tem alguma coisa de errado com você. Então aí a gente te passa para a Unicamp, porque lá eles vão te revirar, né? Vão achar o que você tem. Literalmente ele falou isso. E não, na gravidez da Manuel eu não tive infecção, eu não tive sangramento, coisa, né, que nas outras com 12 semanas eu já perdia. E ele estava assim acompanhando o peso, o tamanho da barriga crescia. Até 36 semanas ele foi uma criança normal na barriga, né? Ele mexia pouquinho, mas aí o médico falava, o líquido tá certo, né? O tanto de líquido na barriga, ele tá desenvolvendo, não fica preocupada. Só que eu já tinha, né? Uma coisinha lá no fundo falava, não tá normal, né? Essa criança mexe muito pouco. E, né, você Uhum. vê vídeo, né? Como era a minha primeira gravidez, que tinha ido até a frente, né? Eu não podia, não bati de frente com o médico, mas assim, mesmo se eu tivesse batido de frente com ele, a síndrome do Manu é detectável após o nascimento mesmo. Ah, tá. É, Não tinha realmente o que fazer. a criança, ela nasce, ela não chora, ela não se mexe, ela não tem reação nenhuma. E foi isso que aconteceu. Quando tiraram o Manel da minha barriga, eu não ouvi ele chorar, fiquei desesperada. Um médico olhou assim pra cara do outro, como quem diz, né? E E agora? agora? Nem ele. Aí Caramba. já deu aquele aperto assim, e ali eu já sabia. Eu falei, não vai ser fácil. Só que eu também sabia que ele não ia morrer, porque Deus já tinha revelado pra gente, né? Que o Manuel foi nosso presente, né? É o nosso presente de Deus. E dali eu sabia que eu ia levar ele para casa, né? Ali naquele momento me deu um aperto muito grande, mas daí eu lembrei da promessa de Deus. Falei, não, ele vai para casa com a gente. Foram longos 41 dias, pegou a infecção, os médicos davam remédio, ele não reagia. Foi assim, coisa de 2 semanas tomando remédio e ele não reagia. Fez cocô também, fez sangue também nas fezes. Ai, foi terrível para ele ir para casa. Os médicos queriam que ele fizesse, colocasse a sonda na barriguinha para se alimentar. Ele não tinha reação nenhuma. Ele não tinha reação. Ah. Ele nem sugava o leite, assim. Era E bem quanto fraquinho. tempo ele ficou no hospital? Ele ficou 41 dias. Só que nesses 41 dias tinha fono, que ia lá todo dia na UTI. Ela fazia assim, exercício para estimular a linguinha, né? Porque é um músculo, né? Então ela já fazia exercício aqui por dentro da bochecha, na linguinha, para vendo se ele reagia para ele conseguir mamar, né? Porque se ele não conseguisse mamar, ou ele ia ter que fazer a cirurgia para ir para casa, colocar a sonda e esperar um tempo maior para ele ter essa reação, né? E ficamos ali na luta. Aí ele mamava bem devagarzinho mesmo. Era assim, 1 hora e pouquinho para mamar 20 ml. Aí nisso ele já perdia o peso, sabe? Porque ele era uma Sim. força para ele, né? Aquilo ali para ele já era um esforço muito grande. Aí já estava na hora de dar mamadeira de novo. Foi assim uns 3 meses, mais ou menos. Aí depois que ele começou a mamar melhorzinho, mais rápido, ele foi Sim. começar a ganhar peso depois de 1 ano e pouquinho, assim, mais ou menos. Ele fez tudo atrasado, né? Ele sentou atrasado. Aí, nesse primeiro ano que ele veio para casa, eu demorei muito para digerir isso, né? E Porque, você não assim, podia mais trabalhar fora, né? Você tinha que se é, dedicar 100% a ele. porque eu acho que, assim, os 2 primeiros anos foram os mais difíceis, porque a gente não tinha noção nenhuma da síndrome, a gente não conhecia, a gente não... agora ele já faz os acompanhamentos com todos os especialistas que ele precisa, mas na época até achar médicos, procurar cardiologista, alergologista, reumato, todo esse monte de médico, nem, não tem aqui, né, com os móveis, até hoje não tem, a gente vai para fora, Sim. especialistas, né, infantis. E a gente não tinha um tostão, né? Falei, e agora, né? Eu parei de trabalhar, o Paulo
trabalhava, mas sempre ganhou um salário assim normal, né? Nada muito grande. Falei, como que a gente vai pagar tudo isso, né? Todos esses tratamentos particulares. Se a gente fosse fechar convênio também, como ele já tinha CID, nossa, na época passaram quase R$ 900 de convênio pra gente, só da mensalidade. Eu falei, e agora? Só dele. Só dele, só dele. Só Por dele. ele já ter o CID, né? E ele ia precisar de muito acompanhamento, né? Era fono 3 vezes na semana, era fisioterapia 3 vezes na semana. Aí foi a época que a gente começou com vaquinha. A gente fez Aham. vaquinha, saiu matéria dele no jornal na época. Teve uma pessoa que ajudou a gente por quase um ano. Pagou a fisioterapia dele. Foi como a gente conseguiu. Ele conseguiu dar um avanço, né? Porque quanto assim, Sim. menor a criança faz, melhor é, né? Nem agora ele ainda não fala. Aí os médicos falam pra gente, vai atrás de tudo que vocês conseguirem até os 7 anos, que é a idade que a criança forma, né? Sim. Aprende a maioria das coisas que vai levar pro resto da vida, né? Até hoje é essa nossa luta com médicos e deixei, né? Me deixei por muito tempo, porque não tinha nem como pensar em mim, era muita correria mesmo, assim, de médico. Ainda é, né? Só que daí agora, como eu não tô trabalhando, aí eu tô me achando de novo, porque eu fiquei um tempo Sim. perdida. O que é muito importante, né? A Patrícia, gente se ver como mulher, como a gente, né? O CPF por trás do CNPJ, né? Eu é, falo muito isso. Esses dias eu vi uma pergunta que era assim: você se dedica para o seu CPF o mesmo que você se dedica ao seu CNPJ? Para mim foi um tapa na cara. Assim, falei, não. Agora, né? nem metade, né? Que a gente, Mudei muita coisa, mas durante muitos anos não foi assim. Ô, Paty, pelo que você me falou, eu fiquei até um pouco emocionada aí uma hora, e eu sou chorona mesmo, quem me conhece sabe que eu choro à toa. Já chorei dentro do nono lá com o Paulo, às vezes. E não que e ele assim, ele fala com tanto amor, tanto de você e tanto do Manu, que eu fico emocionada, eu acho lindo ele falar. Quando ai, porque a Paty tá fazendo isso, sabe? Aquela ele é um alegria paizão. que ele fala. Eu fico assim, eu imagino como foi para você no meio de tudo isso. Você fala assim, eu preciso, né, ganhar um dinheiro, eu preciso ter uma renda para ajudar até no tratamento do meu filho e tudo. E aí você pensou em fazer doce para vender. Isso, foi a fono dele que me deu uma ideia. Na época, eles vinham em casa, né? A gente ainda não tinha carro, então vinham em casa. Aí começou a ficar apertado para pagar ela, né? Porque daí já tinha dado uma diminuída já nas ajudas de vaquinha. Aquela pessoa que pagava o fisioterapeuta não estava mais ajudando, falou que Continuou. não ia mais poder continuar. Daí ela falou assim, o que você sabe fazer? Ah, tá. Ela falou assim, o que você sabe fazer? Porque uma hora as pessoas não ajudam mais, né? Não dá pra viver, contar só com uma ajuda, né? Ela falou, eu sei fazer doce. Ela, então vai fazer doce. Aí eu falei, é verdade, né? Tinha dado, ele tava já com um ano, acho, mais ou menos. Já tinha dado umas afogadas, assim, né? Tinha dado pra começar a respirar, assim. Aí eu falei assim, verdade, né? Ainda não ia em escola, nada, né? Acho que eu consigo umas horinhas, né? Produzir alguma coisa e divulgar, né? Na internet, postar no Sim. Facebook, alguma coisa. Aí eu comecei a fazer, nossa, comecei com um pouquinho. Foi umas caixas de leite condensado. Não tinha nada em casa. Tinha uma Ah, panela, assim, que era que eu fazia em casa para esses bolos. Tinha essa forma aham. que eu usava nos bolos, mas era comprida, não era assim de buraco no meio para poder vender um bolo, né? Que geralmente o pessoal gosta assim desses de café da tarde com buraco no meio, né? Aquele tradicionalzão assim, né? Não gosta assim, de bolo quadrado, né? Para comer num café da tarde. Daí eu falei, não, vou começar. Aí comecei com uns copos. Tava na época que a Bruna Trufa, eu acho que tinha sido a Bruna Trufa, que tinha começado lá longe
os copos da felicidade. Aí eu falei, ah, Olha aí, Bruna. ninguém Não sei ainda se que ela tá faz. online É, assistindo. falei, nossa, vou me inspirar nela, porque não tinha ainda aqui em Cosmópolis, né? Depois que começou a febre, né, de todo mundo fazer, todo mundo conhecer, até no começo foi até difícil de vender, porque o povo falava assim, mas tem a massa do bolo aí no meio? Eu falava, não tem. Aí o pessoal achava até estranho, falou, tava acostumado, né, ser bolo no pote, Sim. não só o recheio, né? Aí eu falava, não, eu coloco o bombom embaixo, depois eu coloco o recheio, aí eu coloco mais bombom, depois eu coloco mais recheio e mais bombom, né? Não tem nada de massa de bolo, é só recheio. Aí o pessoal foi gostando, só que fazia uma receita que era tipo um creme, assim, sabe? Não fazia ainda uma massa assim padrão, né? Mas aí o pessoal foi gostando e eu fui fazendo. Aí vendi em pote de vidro, de tipo de doce de leite. Ai, que delícia. Comecei a vender naqueles potes. Fui lá num real, comprei uns potinhos de vidro, falei, vou vender nesses potes aqui. Aí foi como eu comecei, acho que nem tinha ainda esses copos de plástico bonitos, igual tem hoje, né? Depois Nossa, que começou a vender. mudou muita coisa. É, Quando eu voltei a fazer doce, né? Porque eu comecei em 2011 e em 2017 eu parei. Tipo assim, parei mesmo. Eu vendi uhum, todas as minhas coisas. Eu falei assim, foi a revolta. E quando eu voltei a fazer, eu não tinha noção dos copos. Aí eu conversando com um dos meus professores, ele falou para mim, falou assim, você já ouviu falar do copo da felicidade? Aí eu falei, não. Porque quem faz doce, gente, é difícil comer doce, procurar doce, assim, para comprar. uhum, Então, eu mesma sou uma dessas. então assim, era uma coisa que eu não procurava no delivery, tá? Procurar para comprar. E a Então, eu gente não tem em tinha casa, né? noção. Deu uma Hã? vontade que a gente tinha em casa. Então deu uma vontade de comer, você vai ali já tem um recheio Então, pronto, um bombom, né? e eu não tinha noção. Aí um professor meu falou assim, você ouviu falar dos copos da felicidade? É uma boa para você voltar. Aí que eu fui procurar. Mas realmente no início, pelo menos na nossa região, era muito ruim a É, embalagem. era. Era difícil. Era bem difícil. Até depois de um tempo também, assim, pra Páscoa e tudo mais, eu comprava a maioria das coisas na Santo Antônio, sabe? Pela internet. Sim, que o frete. Pagava frete, que não era muito baratinho de lá pra cá, mas era onde você achava uma grande opção, assim, de qualidade, né? Gostava muito da qualidade do material deles que vinha quando era papel de Páscoa e tudo mais. Não era aqueles papéis que você puxava e já rasgava. E o valor era bom, mas tinha o frete, né? E tinha muita opção. Porque aqui na cidade, acho que até hoje, né, ainda é meio complicado nessa parte de coisa de novidade, né? Sim. De estampas, né? E tudo mais de embalagens. E daí foi quando eu vi que começou a dar certo. Eu falei, nossa, o pessoal tá gostando. Só que era assim, mais ou menos as mesmas pessoas que compravam, pessoas que já me conheciam. Aí não tinha logo, não tinha nada também, não tinha página. Postava assim, tudo no meu mesmo. Aí eu Isso falei foi assim, que ano? vou em 2019. Acho que foi no finzinho de 2019. Mas assim, que eu já fazia, né? Mas assim, que eu criei o logo da SS, que eu comecei a fazer tudo bonitinho, padrão, não pesava nada. Eu não tinha muita noção, né? Eu comecei a fazer certinho, acho que foi em 2020. Aí eu criei uma página no Facebook para SS, coloquei logo. Aí eu postava no Facebook, mas o iFood mesmo eu fui ter só no outro ano também, o iFood. Eu tinha um pouquinho de receio, né? Eu falava, não sei, né, se o pessoal vai comprar por aqui, se não vai. Aí depois acabei indo pro iFood também. Fiz um site também. Antes, nos primeiros anos o pessoal perguntava, eu mandava foto e mandava Nossa, depois do era que era assim. embaixo. Nossa! Ai, Era uma nossa, mas essa trabalheira. aqui é do quê? Você já tinha mandado, né? Do que era o recheio, o nome do copo. Aí a pessoa perguntava de novo. Era umas meia hora para fazer uma venda, porque você tinha que Para fazer explicar uma para a venda. Eu pessoa tinha essa tudinho. sensação também. Você Foi mandava bem. foto, você mandava a descrição do copo, você mandava o valor. Uhum. Aí
perguntava quanto era, ou perguntava o que vinha. Ô, É, paciência. peguei esse tempo aí também. No iFood depois facilitou, né? A gente Sim, cadastra, já fica lá bem explicadinho, não tem o erro. iFood, eu entrei, porque assim, como eu não fazia mais doce, eu tava trabalhando em Campinas. E o iFood em Campinas, meu Deus, gente. Você fica 1 hora lá escolhendo o que você vai comer. Tem muita opção. Bastante Tem muita opção, né? opção. Muitas promoções. Eu chegava a pagar R$ 1 em marmita lá em Campinas. Nossa, Quando fechou tudo, pandemia, casa, o meu trabalho lá, né, dependia de comissão de venda. Meu salário tipo, caiu. Eu falei, o que eu sei fazer? O que eu estudei minha vida inteira? Doce. Vou voltar a uhum. fazer doce. Falei, vou entrar no iFood. Quando eu entrei, isso, gente, foi março de 2020. Quando eu entrei no iFood, que eu fui olhar, eu falei assim, mas quem que usa iFood em Cosmópolis? Eu achei que não estava nem disponível. Aí eu vi lá, né, que dava para baixar, coloquei a localização, só tinha o quero-quero. Nossa, Só gente, ele. foi Não bem tinha no mais início nada no do iFood iFood. na cidade, então. Aí eu falei, quem que vai entrar no iFood para me procurar? Falei, e agora? É Mas bom que assim, só tinha pô, você, tá? É bom que só ia ter fui. você também, né? Se a Por um pessoa bom quer um tempo. doce. Só você. Por Uhum. um bom tempo a gente foi. A gente foi a primeira confeitaria a entrar no iFood. E por um bom tempo a gente foi a única. Mas sempre que alguma confeiteira me perguntava o que eu achava, eu falava, gente, apesar das taxas, entre. Acho que eu cheguei a falar isso até pro Paulo. Uhum. Entre, porque é uma vitrine, é uma maneira ali mais fácil de vender. Eu já estava com esses receios de mandar foto, mandar não sei o que, era meia hora para fazer uma venda. Já tinha funcionário, às vezes eu via minha funcionária ali estressada, tipo, olha, não tô conseguindo. E o motoboy, pro motoboy, é mais fácil ele sair com várias entregas. Uhum. E às vezes segurava por causa de uma pessoa que ficava ali. Ai, era difícil. Então o iFood Nossa. ele ajudou, o site próprio também ajudou bastante. Uhum. E mudou muito para você as vendas depois do site e iFood? Ah, mudou. Porque, querendo ou não, no iFood são pessoas que não têm receio assim, de comprar por não conhecer, né? Vai pela nota, né? Pela avaliação. Eu mesmo olho muito a avaliação. Eu já vejo alguns quesitos ali que não me agrada, eu já não peço, né? Então, assim, a gente olha pela nota, e daí, como eu sempre tive, acho que a nota bem boa lá, 4,8, tem pão com a 5, com a estrelinha, com aquela estrelinha vermelha. Aí eu peço, bastante gente que eu nem conhecia pedia, acabava pedindo. Né? Depois esses clientes não vinham em contato pelo WhatsApp, né? Era cliente da iFood ali mesmo, né? E durante Então, esse ajudou tempo, bastante. de confeitaria foi o que te ajudou nos custos com o tratamento do Manu. Sim, consegui ajudar bastante em casa, porque assim, ele tem que. Por isso que entrou na questão de eu parar de fazer também. Porque assim, até uma certa idade, eu conseguia controlar, né? A alimentação dele. Ele ainda não. Ele demorou bastante assim para ter agilidade em abrir coisas, subir em cadeira. Então, depois que isso começou a acontecer, não dava mais, né, para segurar. Uma ida que você ia ali levar uma sacolinha para mototáxi, às vezes ele pegava um recheio, pegava um bombom, já tinha enfiado na boca. E assim, para uma criança Criança, normal, é, até não tem tanto problema, né? Lógico, né? Não vai encher a criança de doce o dia inteiro também, né? Mas assim, tem tudo com equilíbrio. Mas no caso sim. dele, esse pouquinho já estava fazendo diferença. Esse pouquinho, de vez em quando, percebi que ele começou a engordar mais. Aí, quanto mais doce ele come, desregula os hormônios, ele fica mais irritado. Não é só a questão de engordar também, né? Mexe tudo com o hormônio dele, né? Ele fica sem paciência, estressado, agitado, depois não dorme direito, porque o organismo dele já não funciona muito bem nessa parte do hormônio, né? Na produção
dos hormônios. Então, até ele estava fazendo reposição do hormônio do crescimento. Só que daí, Sim. como é um hormônio que faz crescer tudo, cresceu a amígdala. Aí começou a ter problema de apneia à noite, aquelas pausas na respiração. Então, agora a gente está tentando resolver essa parte, por conta do remédio. Só que é o tratamento que ele tem que fazer, até ele ficar de maior. Menino, se não me engano, é até 21 anos ou 18, que é a fase que para de crescer, ele não precisa mais tomar. Mas até essa idade ele vai ter que tomar. É uma agulhinha do remédio por dia, por noite, né? Antes de dormir. E eu que aplicava. Só que por conta da amígdala dele tá muito grande, a gente deu uma pausa agora até retirar. Já vai para a terceira cirurgia, tadinho. Já estamos sabendo que ele vai ter que fazer essa. Aí, se recuperando, ele já volta a tomar. Entendi. Paty, tem algumas perguntas que já me fizeram desde o dia que eu coloquei, né, o anúncio da live. Você viu que foi tudo rosa, né? Essa semana teve música da Barbie, pegar aí os engajamentos do filme. Vamos aproveitar. Acho que eu tenho uns 3 bolos rosa para fazer só essa semana. Já entreguei bolo rosa semana passada. As confeiteiras vão ficar doidas aí com a Barbie. Já deixa os rosas prontos, os restaurantes. Tem que tocar, porque logo acaba. Eu lembro da galinha pintadinha. O azul da galinha, quando deu a febre, por um tempão tinha loja que ficou em falta. Nossa. Daí a pessoa já tinha pedido, às vezes, né? Uma encomenda bem antes e, nossa. Tem que fazer estoque aí dos corantes rosa. Ó, uma das perguntas é assim, se foi difícil para você a decisão de parar. Como que foi, assim? Eu fiquei entre o pessoal e o profissional, sabe? Aquela fase. O Paulo até falou pra mim, quando eu parei. Eu falei, amor, tô... Né, que eu fico assim, triste também de estar em casa e não estar... Eu entrei naquela fase de novo do começo, né? De estar em casa e não estar fazendo nada, não estar ajudando. Eu sempre trabalhei. Então, assim, eu já pensei em outras coisas para poder fazer em casa, mas tudo tem perigo para ele, né? Produto de limpeza, algum cosmético, alguma coisa. Esses tempinhos atrás a gente ligou ali na minha sogra e ela tem uma penteadeira. E tinha uma coisa dela, né? Batom, creme, spray. Já tava comendo o creme de morango, por causa do cheiro do morango. E na embalagem Não do desenho do morango. Então, eu falei, como é que eu vou vender alguma coisa, uma natura, alguma coisa, né? Ter um estoque em casa. Porque fica tudo trancado, né? Ele começou a ter restrições, né? Eu lembro que uma vez a gente conversou que ele já não podia, fazia mal para ele. E como controlar com você com tanto estoque ali, né? Então, aí eu fiquei nessa parte. Eu falei, e agora? Dou outro passo, né? De ir para algum lugar. Eu não tinha nada também. Falei, mas aí eu pensei bem. Eu falei, não posso assim arriscar tanto também, né? Porque eu precisaria de muitas coisas, né? Balcão, computador, impressora, pelo menos umas mesinhas, né? Alguma coisa assim, um todo, um logo. E eu não estava com dinheiro para investir nisso. É um investimento, loja física. Eu sei bem disso, é alto. Você não pode estar ali com a coisa do dia, né? Ah, eu tenho a sacola para hoje, eu tenho os copinhos para hoje. Você tem que ter, né? Tudo maior, né? A mais. Mão de obra também. Aí eu pensei a questão dos horários. Como é que eu vou abrir um lugar se metade do dia eu tô correndo com ele? Em terapia, na escola, tem as coisas de casa também para fazer, né? Minha mãe me ajuda muito, assim, com a questão de roupa e tudo mais. Mas, assim, comida, lavar roupa, passar roupa, sou tudo eu. Não tenho, assim, empregado em casa, né? Minha mãe me ajuda, graças a Deus, de coração, ela faz. Mas no limite dela também, né? Sim. Ela tem a casa dela também, né? E eu que sou a mãe do Emanuel. Então, tem bastante a fazer.
Então eu falei assim, como é que eu vou abrir uma loja para deixar metade do dia fechado, né? E foi o que aconteceu um tempo com o iFood. Às vezes eu tinha que fechar ou 2 dias seguidos, assim, ou uma grande parte do período do dia. Aí às vezes a pessoa vinha no WhatsApp, nossa, a loja não tá aberta, eu queria um docinho agora. Às vezes eu estava lá em São Paulo, quando a pessoa aconteceu de eu estar lá em São Paulo para pegar o remédio dele, e a pessoa, moça, queria um doce. Não, não tem como, nem aí eu não tô. Aí a pessoa já não compra mais, né? Sim, Porque foi porque a atrás gente de tem que ter uma a vez, né? constância. Não tem aquela. Não estava tendo mais aquela constância. É porque ele começou com convênio também, né? E assim, tinha muita coisa parada do SUS, né? Que a gente não estava conseguindo no SUS. Exame, esses médicos especialistas, né? Aqui não tem nem neuro, né? No postinho não tem. Ah, Então a neuro, gente. achei que tinha neuro. Não tem. Só lá na Unicamp. Eles não dão aula para a Unicamp. Então, assim, você já tem que sair de casa de madrugada, chegar lá na fila. Você chega lá na fila às 7 horas, já tem aquele monte de gente, né? Você sai de lá quase meio-dia, 1 hora da tarde, chegando cedo, de madrugada. O Então, meu pai, o tratamento dele foi todo no Unicamp, né? uhum, Então a gente saía daqui bem cedo, por mais que tinha uma consulta marcada, tinha lá os horários dele marcado, mas é por ordem de chegada. é. Então eu tinha Sempre que já sair tem com ele. gente lá, né? Mesmo que chega cedinho, já tem gente Não, você lá. pode chegar a hora que É, for, porque cada vez eu tentava sair mais cedo, né, para levar ele, porque meu pai ele não ficava bem de jeito nenhum, ele não estava bem sentado, ele não conseguia ficar muito tempo em pé. Aí eu falava, não, vamos então bem cedo para ficar o menos tempo possível. Imagina, sempre não, cheio. o médico só chega aquele horário lá, só chama depois das 10 mesmo e, E né, acabou. daquele jeito, é. Tá, Então, a outra pergunta era há quanto tempo você começou a fazer doce? Essa você já respondeu. 2019, 2019. Difícil para parar, mas com acho que um motivo muito lindo, que eu falo assim, a confeitaria é amar duas vezes, né? E a gente amar e fazer, ter essa decisão pela nossa família, por aqueles que a gente ama, é difícil, mas é muito, muito bonito. Aí, tinha muita gente assim, que mandava mensagem, que assim, eu não fazia assim, doces assim, só em datas comemorativas, né? Ovo de aham, Páscoa, Dia dos Namorados, mas assim, no dia a dia, acabava que às vezes você comprava para ter um momento com alguém, né? Tipo assim, agora, cheguei de serviço, tô cansado, vou deitar aqui com a minha esposa no sofá, vamos ver um filme juntos, alguma coisa, né? Mesmo que era um doce assim, né, individual, né? Você tava criando ali um momento também, né? Ou a gente come muito por emoção também, né? Principalmente a sim. gente mulher, né? Quando tá nervosa, ai, Paty, aquele docinho mudou meu dia, me alegrou, né? Recebia bastante mensagem assim. Depois foi o resto do Tombou. dia bem, até esqueci que tava nervosa. Então, querendo ou não, mesmo que não era assim, tanto bolo que eu fazia, né? Que tinha esses momentos, né? Então foi bem difícil para mim parar. Parar. Paty, a Cris, que tá aqui. Eu não sei porque não tá aparecendo os comentários na tela do celular que eu tô ao vivo, então eu tô com o outro aqui Ah, olhando. Por isso que às vezes eu tô olhando pro lado. Ela falou que não tem nem ortopedista infantil aqui na não tem, cidade. não tem. Tá bem complicada a situação. Uma pena, gente, uma pena, É, porque a nossa vida já é corrida. Se tivesse esses médicos aí, a Cris também tem uma filha especial, e trabalha. Gente, eu tiro o chapéu para ela. Se eu fosse no Cris, programa parabéns. do Raul Gil, eu tirava os 10 chapéus para ela. Né? E porque é difícil. E se tivesse, assim, seria bem mais fácil. Você Nossa, falou do convênio, eu estava vendo, vai mudar, né, meu convênio. E aí, quando a uhum. empresa mostrou os novos valores, né, que vai descontar, o que a empresa vai cobrir do meu esposo, a gente descobriu que se fosse por fora,
O nosso convênio ia ficar quase R$ 4.000. Nossa! E aí eu fico assim, tá. E quem realmente precisa, né? Lógico, todo mundo precisa, mas é um valor absurdo. Demais. Quando a gente viu o papel, aí eu fiquei assim, incrédula. Eu não imaginei que era isso. Tão Nunca alto. na minha Eu nunca vida. vi um convênio de um valor tão alto assim também. Nossa, a hora que ele começou a falar os valores, eu falei, Jesus amado, né? Graças a Deus a gente tem o da empresa aí, Uhum. paga, porque, meu Deus, quase. E eu tô com problema pra fazer exame, convênio, viu? Não tá liberando. Não tá conseguindo, não. Com Não. esse convênio, misericórdia. É. Então tá complicado. É. Tati, uma outra pergunta é assim, você ficou só com delivery, né, durante os anos que você trabalhou? E se você sonhou ter sua loja física, sua loja própria? Sim, sonhei. Assim, quando eu comecei assim mais pela questão financeira mesmo. Não sabia que eu Aham. ia gostar tanto, né? Falei assim, vou fazer por um tempinho. Não sabia se ia dar certo também ou não, né? Aí o pessoal foi gostando, foi me encorajando, né? Falei, é bom mesmo, né? Meus doces nem são bons, né? O pessoal foi gostando, foi conhecendo. Aí foi me encorajando. Aí a minha intenção era essa, só que assim, não sei o que tinha na minha cabeça. Eu não imaginava que era tão assim sério o problema da Manuela, até eu ver que chegou no sério. Porque assim, desde quando ele era pequenininho, que a gente ia na consulta com a especialista dele, na síndrome dele, é lá de São Paulo. Por isso que a gente tem que pegar o remédio por lá e tudo mais. E ela falava assim, já nas primeiras consultas, olha, quando a criança chega com os 4 anos, é a fase crítica, que vai aflorar essa parte pela compulsão, né? E daí tem casos de crianças com 10 anos que já têm diabetes, pressão alta, problema de coração, tudo por conta da obesidade que acaba levando a outros problemas, né? Tem que dormir com aquele aparelhinho para respirar, Sim. porque a respiração fica ruim. Eu falei, fecha a geladeira, tranca a geladeira. Falei, né? Cheguei em casa com o Paulo, falei, nossa, Paulo, o Manuel não parece que é assim, né? Será que a gente vai tem que chegar nesse nível de fazer isso um dia, né? E por fim, eu acho que foi por conta de eu ter os doces em casa, dele ter tido contato com esse paladar, a gente teve que fazer isso até antes dos 4 anos. De início a gente só fechava assim a porta, mas depois ele aprendeu a abrir. Aí eu fui atrás, só achei pela internet só a travinha de geladeira. Eu tive que colocar, né? Eu fico com a chave no bolso, de noite a gente pendura alto num lugar que ele não alcance, guarda as cadeiras, tranco no quarto, fecho o quarto, para ele não subir em cadeira de noite e pegar, até porque tem perigo também, né? Pra ver como que é grande a compulsão dele, teve uma vez eu postei no, no Insta dele que ele tomou um medicamento dele, fortíssimo. Eu lembro. Por ser doce. Ele virou o vidro de médio na boca. Aí aquilo ali acho que foi uma das coisas que pesou muito para mim tomar a decisão. Que foi assim, coisa de 2 segundos. E eu penso assim, de repente eu saio lá para atender uma moto e a hora que eu entro, ele é assim, uma criança que tem que ficar em cima mesmo o dia inteiro. E a, Ele não tem noção do perigo. e a gente, como mãe, por mais que a gente está dando o nosso melhor, a gente acaba se culpando, né? Quando acontece alguma coisinha assim. Você estava ali em cima, né? Dois E mesmo segundinhos, 2 segundos. dei as costas, bastou. Aí Você aquilo sabia ali que pesou muito também para mim tomar a semana decisão. passada você falou da Bruna, eu lembrei, né? Eu estava conversando com ela e ela sumiu do WhatsApp. Sumiu. Aí eu mandei assim, Bruna, tá tudo bem? Ela mandou uma foto do filho dela com a cabeça aqui aberta. Ela Nossa, falou, Nai, 2 segundos, foi a mesma coisa. Ela falou, foi eu virar para responder uma funcionária, ele subiu
acho que numa cadeira, não sei o que, foi para trás. Meu Deus. Pequenininho. Aí eu falei assim, as lutas das confeiteiras mães em casa, né? É, porque Rachou a cabeça. ela foi, né? Ela tá só agora com cursos, né? Pelo Sim, que eu vi lá no ela, Instagram. ela tá operando no delivery. A Bruna, eu conheço, né, o trabalho dela já desde lá de trás, mas nesses últimos meses, que também minha vida virou 360, com todas as decisões. Eu lembro quando você anunciou a pausa, né? Eu falei, a primeira coisa que eu falei para você, não vende suas coisas. Sim, não vende tudo. Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus, segura tudo, porque foi uma coisa que eu fiz e hoje se fala assim, o que você se arrepende? Foi disso. Foi de ter vendido alguns utensílios, tá, mas passou. E a gente conversou muito, eu falei bastante com você, porque eu já estava com os pensamentos assim que a loja, o ponto físico não era para mim. E aí a doença do meu pai veio para eu não ficava mais na loja. É isso que você falou, como que eu vou abrir uma loja se eu não posso ficar lá? Eu tinha a loja física e os últimos meses eu não podia ficar lá. Eu tinha que estar na Unicamp, quando meu pai ficou internado, quando meu pai ia fazer medicação. E eu perdi o controle de muitas coisas. Então foi a hora que eu falei: opa, eu adoeci, meu pai estava doente, o meu filho não me via mais em casa, o meu marido não me via. E foi a hora que eu falei: preciso olhar para o CPF, não só para o. Uhum. E aí foi quando eu gravei o vídeo. E no vídeo tem uma hora que eu falo que para existir a Desrevés, eu preciso existir. Né? Para existir a SS Graz, a Paty precisa existir. E aí foi quando eu, opa, pera lá. E aí eu começo a ver muitas meninas, muitas mulheres querendo empreender, querendo abrir loja, querendo vender e perdidas. Né? E aí quando vê às vezes alguma coisinha acontecendo, que nem a Paty parou de vender, então não é fácil. A Desrevés fechou, então é melhor eu desistir. E não é por aí. Tem que ter uma persistência, tem que ter o porquê, né, de estar trabalhando, o porquê você quer isso para tua vida, e insistir e correr atrás. Difícil vai ser, mas é quando eu falo, mas é muito prazeroso. Cada conquista, assim, é muito gostosa. Mas assim, eu acho que se for pelo caminho certo, assim, primeiro facilita, né? Primeiro curso, primeiro, né, entender, ter uma noção de estoque, de organização, de logística, né? Eu meti a cara, eu só fui. Eu é, não tinha testes, não tinha noção. Depois que eu fui fazendo cursos, fiz presenciais, fiz online, depois, sabe? Mas assim, hoje eu deixaria essa dica. Se a pessoa tem esse intuito, não fazer nada com a cabeça quente, né? Se tiver uma outra renda, continua com a outra renda, até ver que vai dar certo, comprar tudo, pelo menos o básico de utensílios. Se quiser montar uma loja, tem que ter um dinheiro, porque tem que ter, comprar os equipamentos, tem que ter capital de giro, né, para o início, divulgação, e depois fazer. Eu acho que eu daria esse conselho hoje. É isso mesmo. Eu tô fazendo uma mentoria com a Bruna, né? Já tem uns 3 meses e eu falo sempre para ela, falo: Bru, eu queria ter te conhecido em 2012, 2011, quando eu emprestei o dinheiro da minha mãe e fui com a cara, coragem, sem noção nem precificar. Eu acho que se eu voltar atrás, eu não tinha nem lucro naquelas vendas. Duvido que eu tinha lucro, porque assim, foi muito preciso, vamos fazer. Ou era um lucro pequenininho. Paty, aqui nos comentários estão perguntando. Eu já ia perguntar, tá, Aline? A Aline é uma cliente maravilhosa, filha dela, Maria, uma lindinha. Ela falou: e os pães? Ela sempre pegava lá na loja. Eles são maravilhosos. Eu já ia perguntar do pão. Porque eu também tô com saudade.
saudade. Como que Ela veio a agora ideia tem de casa, vender? não vai em casa. Porque os pães, assim, você já tinha parado de fazer os doces, não Isso, estava mais com a confeitaria, e depois de um tempo vocês começaram a vender os pães para ajudar no tratamento do Manu. isso. E aí, como que foi a ideia? Quem que começou a fazer esses pães? Foi você? Foi o Paulo? Os pães foi o Paulo, porque ele viu que eu fiquei meio assim, né, em casa. Eu falei, amor, preciso fazer alguma coisa, né? Ocupar a cabeça, né? Ocupar a cabeça com outra coisa que não seja só médico, né? É, eu fiquei assim, a Patrícia, eu acho que eu me perdi um tempo nesse processo também. Tipo, eu não sabia mais perguntar pra mim do que você gosta, o que você quer fazer, sabe? Eu me perdi. Então, eu tô me descobrindo de novo agora, né? Voltando a me cuidar. Fiquei sem me cuidar também muito tempo. E daí, os pães foi o Paulo que teve essa ideia. Que o pai dele fazia muito, né? Quando ele era pequeno, ele falava, meu pai sempre fez, sempre deu certo, né? Aí a gente pegou as formas do pai dele emprestada, as primeiras. Tá até aqui hoje, ó. Até aqui eu acho as primeiras emprestadas, que eram aquelas formas bem antigas, até quando a gente foi comprar nem achou exatamente o mesmo modelo. Ele falou assim, vamos fazer uns pães, porque é salgado, né? E assim, acho que o Manuel não vai querer ter tanta vontade, porque Vontade assim, de o pão comer. ele pode comer. Ele pode comer de manhã, tá na dieta dele. Meio pão de semolina ou um pão francês. Então eu falei assim, o caseiro também não vai ter problema, né? Acho que a médica libera, né? Porque tem até menos química do que um de mercado, né? Vai ter só os ingredientes naturais ali mesmo, né? O ovo, o trigo e tudo mais. E eu pensei assim na parte de espaço, porque para fazer todos os doces precisa de muita coisa guardada em casa. Mesmo se a pessoa Muita. for comprar um copo, é sacola, é o copo, é colher, é não sei o que lá, e ocupa muito espaço, né? Então eu precisava liberar lá um pouco o quarto também, porque tava num nível que nem a gente não tava conseguindo mais entrar no quarto, sabe? Porque, agora é época de tal coisa que tá na moda. Aí eu ia lá e comprava forma tal, ou sacola tal. Depois não saía, não vendia tudo. Vou guardar. Aí foi enchendo o quarto de uma forma que a gente não conseguia mais entrar no quarto. Que era para ser o quarto do Essa Manu, mas era o moda. meu estoque. Virou o meu estoque, né? E eu falei assim, não, amor, não tá dando mais, a gente vai ter que parar mesmo, né? E assim, o pão não ocupa tanta coisa, porque é trigo, fermento, o pacotinho do fermento é pequenininho, né? Não ocupa quase espaço nenhum. Ovo já tem que ter mesmo em casa, né? Já tem ali o lugarzinho que eu guardo o ovo no armário de casa. E o que a gente investiu para os pães foi as formas, que ocupam um espacinho ali só no armarinho e pronto. Aí fizemos várias receitas até chegar nessa que a gente está hoje também. As primeiras não ficou muito legal assim para vender, a gente comeu aqui em casa mesmo, mas nem tiramos foto, nada. Aí fomos testando até que achamos uma que falou, não, essa daqui tá boa, essa daqui tá muito Gostosa. boa. Essa dá. E é muito gostosa. Aí comecei aqui no bairro de casa também, porque o pessoal daqui do bairro de casa já acabava com a formadinha, com a fornada já. Aí depois comecei a divulgar também, aí ele teve uma ideia. A gente ficou um tempão fazendo, se tem a ideia do carro. Aí depois ele falou, Aham. Paty, vamos começar a juntar esse dinheiro, ao invés da gente já ir usando nos gastos do dia a dia, né? Porque os nossos gastos hoje é muito alto também, porque a gente está para Campinas toda semana, né? Por não ter os médicos aqui. Então, toda semana é Campinas, terapia, exame, médico. Toda semana a gente está para lá. E São Paulo também, né? Que quando vai para São Paulo, gasta um tantinho bom, né? Gasolina, pedágio e tudo mais. É, Então, a gente acabou usando nos primeiros meses o dinheiro com isso mesmo. Aí depois ele falou assim, só que a gente usava o carro do meu sogro para tudo. Tinha que pedir o carro pro meu sogro emprestado. Até para ir para Campinas, porque ir de ônibus com criança para não. Unicamp, gente, é difícil. É bem complicado. Daí tinha que levar aquela pasta dele com todos os exames, com o papel do dia, o cartãozinho, é muita coisa para levar também, né? Aí eu sempre levava a fruta dele para
justamente para não ficar comprando coisa na rua, né? Que Para é não fugir ali da caro alimentação também. dele. Sai bem. Se você for contar com gasto fora de casa, também aumenta o gasto, né, no final do mês. Então, eu sempre levava já as coisinhas dele de casa, aí leva a mala de bolsa. Então, não tinha condição de ir de ônibus. E muito menos sozinha também, né, com a prefeitura. Porque a prefeitura... e muita gente falou, você não vai com a prefeitura. Eu falei, gente, não tem condição. A prefeitura Sai três. sei Meu lá, sogro, meu de sogro tava com isso agendado, madrugada. acho que em Jundiaí. Era Jundiaí. Acho que a van passava, a ambulância, não lembro, passava 3 horas da manhã. A consulta dele era tipo 10 horas da manhã. Só que aí depois só passava lá de volta 8 horas da noite. É um absurdo assim mesmo. E pode ser idoso, uma pessoa, né, numa situação não muito boa de saúde, uma criança, é desse jeito. Então, eu fui uma vez, para nunca mais. Fui uma Nossa, vez por imagina. necessidade. Falei, não, amor, a gente é pobre, a gente faz um esforço, mas eu não vou com a prefeitura. Não, não é orgulho, não dá com uma Não criança. Se tem você ainda como. é um adulto, ainda tudo bem, né? Você se vira, você entra num lugar ali na rua, numa praça, algum lugar, espera. Mas com uma criança, o que você vai fazer com a criança no meio da rua o dia inteiro? Esperando van? Não tem como. Aí a gente Meu Deus, pediu o carro do meu complicado. sogro. Aí a gente falou, amor, a gente precisa, né, ter no nosso, né? Aí foi da onde ele teve a ideia também da gente começar a fazer os pães para arrecadar o dinheiro pro carro. Aí foi onde a gente conseguiu, depois acho, de um ano, a gente conseguiu o dinheiro da entrada só. Aí agora a gente tá pagando as parcelas. E continua fazendo pão. Então, Isso, você falou que vai voltar agora, né? Com as vendas, vai isso, ter pão sexta? ele ficou um pouquinho Quero. doente umas semanas, aí teve EBF também na igreja. Eu falei, vou levar ele, né? Porque só sai de casa pra médico, tadinho. Eu falei, vou deixar ele ser criança um pouquinho, aí também na semana da EBF também não fiz. E agora já dá pra voltar fazendo. Pronto, Aline, sexta-feira tem pão. Eu também já quero um para comer com chocolate. Aquele vídeo que você Passar me uma mandou, Nutella. Um doce de leite. Eu tô chegando nossa, num doce de leite. Adoro, nossa. eu não vejo a hora do meu pai ficar, tipo, 100% para ele voltar a fazer doce de leite. Ele faz Ele aquele não faz. jeito Ele, antigo de colocar o açúcar, ficar mexendo ele aquele tempão. fica lá o tempo Nossa, inteiro. E aí eu tô com saudade do doce de leite do meu pai, mas ainda ele não consegue fazer. uhum. Ah, deixa eu ver se tem mais perguntas. Para uma pessoa que é mãe e quer empreender, qual que você acha que são os piores desafios? Gente, se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para a Paty, pode mandar. A Aline já está reservando pão aqui também, tá? Ou Nossa, se você quer reservar seu pão, gente, já é a pode. hora. Sexta-feira. Já pode Olá. mandar um eu quero aqui, que depois eu passo para a Paty. E se alguém tiver alguma pergunta também, pode fazer. E Desse jeito aí? que ela falou também fica muito bom. Tostadinho com Oi? manteiga, desse jeito que ela falou também fica muito bom. Tostadinho com manteiga e mel. Mel. Na loja a gente vendia com geleia também. Nossa, ficava Então, uma perfeito. delícia. E aí, o que você fala para uma mãe e aí tá trabalhando em casa decidindo empreender? Em casa, eu falo assim, né? Porque quando assim, você não está fora, quando você não está dentro de casa, acho que é mais fácil você ir trabalhar, né, fora de casa. Porque você não está com a criança e a criança não está te vendo em casa. Então, acho que assim, tem que ter muito pulso firme em questão de horário, de manter horário. Por exemplo, você estar disponível no horário que você vai colocar que vai estar aberta. Não é eu estou aqui aberta, não tem nenhum pedido, eu vou ali no centro fazer alguma coisa, né? Ah, Tem que você ter se esse firma, pulso firme, compromisso. sim, porque é a tal da constância, né? Um dia a pessoa vê a loja aberta, outro dia não, né? Se programa ali, se você sabe que não dá para você atender de manhã, coloca lá, não atendo de manhã, né?
coloca atendimento de tal a tal horário, aí se organiza de manhã para fazer as coisas da casa, uma lição da escola com o filho, deixa tudo já ajeitado ao almoço, para de tarde ficar disponível, né, para os clientes. E até se for fazer divulgação, alguma coisa, arte, fazer tudo nesse horário. Acho que é a parte mais difícil se policiar nessa questão, Sim, de saber separar. Porque a questão da maternidade é ótimo, né? Você trabalhar ali do lado, você tá vendo seu filho, você consegue dar uma ajuda, dar um banho, fazer alguma coisa num horário que tá mais tranquilo. Então, nessa parte de. Não tem a parte de você estar longe, né? De sofrer com a distância. Eu acho que a parte pior é essa mesmo, de saber separar horário e tudo mais. De ter esse pulso firme. quando eu voltei para casa, eu já voltei com a preocupação, assim, né? Eu preciso ter tudo separado. Então, aqui eu separei todos os utensílios da loja, tudo que é da loja, material é separado de coisas da minha casa. Em relação a filho, né, o que eu até deixo de dica para essa pessoa também, é sempre conversar, né? Explica. Às vezes a criança não vai entender que você está em casa, mas naquele momento você está em horário de trabalho. Eu procuro deixar aberto de atendimento na hora que o Dudu está na escola. Uhum. Porque aí eu fico 100%, né, para a loja. Mas quando isso não é possível, a gente sempre conversa bastante com ele. Eu explico, ó, agora é o horário da mamãe tá trabalhando, eu tô em casa, mas agora virou trabalho. Como a gente já vem do home office desde a pandemia, né? Meu marido trabalha em casa, a gente sempre conversou bastante com ele. Então, tendo uma comunicação aí também com as crianças ajuda bastante. Sim, porque eu acho que quanto menor a criança é mais difícil essa questão também, né? Porque você vai falar, eu tô aqui, mas você não pode, né, me É, chamar, não pode vir me mostrar seu desenho, alguma coisa assim, né? Acho que quanto menor tem essa dificuldade de separar. o É mais Dudu tá na difícil. fase que ele fala que é meu sócio. Ah, eu sou sócio da minha mãe, porque ele fala que ele vai trabalhar um dia na loja. Eu falei, Junto ah, com você. Uhum. tá na fase agora que ele tá curioso, quer fazer. É Bem aprendendo. legal. Uhum. Mas eu acho bonito quando pessoa da mesma família, assim, dá continuidade, né? É muito bonito. Eu espero que tenha. Ele Se continue, ele né? Quando pegar crescer, mesmo. ainda queira, né? Não vou Ajudar. forçar, Uhum. mas queria que ele levasse. Vamos ver qual que vai ser a dele. Gente, estamos chegando aí no final de mais uma live. Cara, eu tô adorando essas lives, porque é muito bom compartilhar um pouco por trás, né, do que é a confeitaria. Um pouco por trás das fotos, dos reels, do que a gente vê no Instagram. Às vezes no Instagram parece que é tudo muito fácil. Não é. É prazeroso, mas facilidade. Se você tá procurando facilidade no empreender, gente, escolhe outra coisa. Não é. Confeitaria. Eu, eu não tinha funcionário, então era eu que fazia tudo, desde as artes, da divulgação, cardápio no iFood, Eu lavar a louça empresa. depois. Era tudo eu. O Ir eu atrás empresa. de comprar os produtos, as sacolas, era tudo eu. E isso precisa estar muito bem organizado, né? Tipo, um dia eu tiro para isso. No começo eu não fazia assim. Aí hoje, tipo, não, ó, hoje é só isso. Hoje eu vou fazer tal coisa. Eu vou separando para não virar uma loucura. Porque hoje realmente também eu tô só eu, né? Tô eu Hum. em empresa. Precificação, nossa, Não, é muita coisa, não né? fujam da Montar precificação. cardápio, é, quando é data, né, comemorativas, eu que montava o cardápio também, né? Então E é aproveitar, muita né? coisa. Aproveitar o que a internet tem aí para entregar o nosso trabalho. No começo eu pedia pro Paulo fazer as artes para mim, sabe? Mas depois que eu conheci o Canvas, eu falei, gente, facilidade no celular. Aí eu aprendi a mexer. Por um pouquinho de tempo eu Agora tem o aprendi a chat. mexer. É, aí eu Nossa, é a falei, coisa vou mais fazendo. linda. Chat?
ChatGPT. Esse eu não vi ainda. É uma inteligência, né, artificial. Você joga lá o que você precisa e ele te dá o conteúdo para a semana, para o mês, tudo que está em alta, hashtag, tudo. Depois eu passo. Facilidade. Muito, muito. Gente, estamos encerrando então mais essa live. Paty, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar nessa live comigo. Foi um prazer compartilhar a tua história do Manu. Te admiro demais. Tenho um carinho muito grande por vocês três. Sempre que alguém me pergunta, e o pão, né? E eu conto a história do Manu, eu me emociono. Podem contar comigo sempre, se precisarem de alguma coisa em relação à revenda. E é isso. Eu agradeço, adorei participar também. Continue acompanhando, pessoal, porque são só mulheres de sucesso, né? Embora ainda não esteja, né, fazendo agora, mas histórias de superação, né, para quem está querendo aí começar, iniciar, independente da área, eu acho, né? Apesar de não ser na confeitaria também, né? Nós mulheres ficamos com esse peso da maternidade sempre ali dividindo, né? Então, Acho que foi umas 3 que eu trouxe. A Cris, mãe, né? Você, pessoal, vou dar spoiler, né? A Bruna vai vir também conversar, e mãe. Vem a Bruna Trufas. Olha, gente. A Ana da semana passada também foi uma loucura, gente. Tinha gente de fora do país assistindo. O Fabrício teve que traduzir perguntas, foi muito legal. Tá sendo uma experiência muito legal. E um pouco do que eu quero passar com isso é que não importa o quanto tempo você empreende, mas principalmente se você está começando, invista em conhecimento. Estou há 10 anos na confeitaria, estou aí fazendo uma mentoria com a Bruna e fazendo mais um curso para especializar em algumas coisas. Em breve eu estou lançando o meu curso. Oi, Manu! Oi, fala quem apareceu. Fala oi. Oi? Tá com vergonha? Você tá se vendo ali. Em breve eu tô lançando o meu primeiro curso para vendas aí para quem tá iniciando na confeitaria, tudo explicadinho, dando um norte legal para as pessoas. Eu queria ter tido esse conteúdo há 10 anos atrás, mas por ter caminhado aí no caminho das pedras, eu trouxe aí tudo pronto. É só pegar e fazer e com investimento super baixo. Então, quem tiver interessado, é só mandar um direct na página da DCVs, ou depois eu vou deixar o link também de contato de suporte para os cursos, que é algo que eu estou muito feliz em poder fazer novamente. Eu já fiz de uma maneira voluntária na APAI, e eu tive muito prazer em ensinar um pouco do que eu sei, e agora a gente volta aí com os cursos completos. E eu espero muito que vocês gostem. Com certeza, vai ser sucesso também. Tati, um beijo. Fica com Deus. Beijo, Manu. Sucesso nessa nova fase, né? Manda beijo, Manu. Manda beijo. Hoje não. Tô vergonhoso. Gente, na terça-feira vou manter suspense, porque o nosso convidado é surpresa. Tô dependendo de agenda, mas fica esse suspense aí, que é independente de quem for. Ó, vai ser bom. Vai ser bom. Tô só esperando liberarem a agenda deles para confirmar para vocês. Mas é sucesso, tá? E vai trazer muito, muito, muito conteúdo. Então, boa semana, Paty. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada, até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.